bem-vindos ao programa Viva a Vida. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje nós vamos conversar com o Luciano Foianese. Ele é diretor e fundador do Grupo Foianese. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa empresa e sobre todas as derivações, todos os projetos e tudo que essa empresa faz de bom pelo nosso Brasil, pelo nosso Vale do Paraíba, pela nossa região. Vem comigo. Luciano, por favor, se aproxime. Arceu, agora nós estamos só de longe. Por favor, sente-se. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua presença aqui conosco no programa Viva a Vida. Vamos conversar um pouquinho sobre o Grupo Foianese. Esse é o Luciano Foianese. Quando que nasceu o Grupo Foianese, Luciano? 1992, mas até então era só uma empresa e chamava Bom Tempo. Bom Tempo. Bom Tempo. E depois de algum tempo, a gente trabalhava simplesmente com sistemas de climatização normais, de janela, split, essas coisas, né? Aí, mais para frente, nós fomos para a área da saúde, né? Mais especificamente em 1998, ou seja, 6 anos depois, nós começamos no Instituto Butantan. Foi onde a doutora Isa, na época, nos abriu as portas e a gente começou, então, a ir para uma outra vertente que não os sistemas de climatização convencionais. Luciano, fazendo um parênteses agora, eu já tive uma conversa prévia com o Luciano e por isso, principalmente, que eu quis trazer para vocês aqui essa figura incrível, esse homem de sucesso, que tem aqui uma empresa que trabalha, inclusive, projetou cabines radiológicas para o projeto Sirius do governo federal, que é um acelerador de partículas, todo mundo já deve ter ouvido falar disso. E sabe por quê, Luciano? Eu quero que você seja exemplo para os nossos jovens que estão nos assistindo, porque ninguém nasce pronto. Não. Todo mundo olha o Luciano e fala, nossa, é um homem de sucesso, é um homem poderoso, é um homem que tem aí... Mas nem sempre foi assim. E o que eu mais achei interessante na sua história, Luciano, eu quero compartilhar aqui com os nossos telespectadores, foi você falar que você trabalhava com refrigeração normal, como qualquer loja de refrigeração. Sim. E, de repente, surgiu para você essa oportunidade no Butantan para trabalhar com um outro sistema muito maior, uma outra dimensão, num outro cenário, e que você foi e fez. Sabe? Eu acho incrível isso. Vai e faz. Ah, mas eu não sei, mas eu não sei. Não. Vai e faz que Deus ajuda. É, verdade. Não é? Foi. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu fazia pastelaria, restaurante, essas coisas. Olha para vocês verem. Né? E eu me lembro que a primeira pastelaria ainda que eu fiz, o chinês nem me pagou. E acontece, hein? Mas assim, foi uma evolução, como tudo na vida, a gente não nasce pronto, a gente aprende. Sim. Né? E as oportunidades que aparecem que a gente tem que ir atrás delas, não pode deixar escapar. Por isso que eu falo, o medo, ele é paralisante. E quando a pessoa deixa o medo tomar conta, ela não vai. Na verdade, você foi corajoso. E o corajoso não é aquele que não tem medo de nada. Aquele que não tem medo de nada é tolo, porque o medo, ele nos preserva, né? O corajoso é aquele que escolhe qual medo ele vai enfrentar aquele dia. Sim. Aquele projeto, eu garanto que você teve medo, mas você foi e enfrentou. Eu tive e ainda tenho. Porque, aí você também escolhe qual medo você vai enfrentar. Nos dias de hoje aparecem novos desafios, só que quando... Aí até fica o recado aí para os mais jovens, né? Sim. Quando a gente é mais jovem, a gente enfrenta melhor certas situações, né? O nosso nível tem mais audácia? Nosso nível de temor parece que é menor, né? E quando você já está mais velho, você já... tem mais estratégia. Mais a estratégia, né? Mas quando a oportunidade apareceu, era um mundo totalmente novo, diferente,
do qual eu não tinha o mínimo conhecimento, né? Então eu sabia que eu precisava trazer pessoas que tinham aquele conhecimento específico e que eu ia depender muito daquelas pessoas, porque eu não conhecia, né? E tem uma frase, acho que é do Joamir Betting, que dizia assim: o fato de você contratar pessoas mais inteligentes do que você mostra que você é mais inteligente do que as pessoas que você contratou. Com certeza, né? Isso é óbvio. Por isso que eu falo, uma consultoria preventiva é sempre o melhor caminho. Eu sempre Sim. falo isso. E aí eu acertei, houve um primeiro trabalho e ele foi de muito sucesso e por alguns anos nós ficamos dentro daquela instituição que é um centro de produção de vacinas. Então é um sistema muito especial, muito diferente, livre de patógenos, né? Você imagina que nós temos que segurar vírus e bactérias no sistema de ar-condicionado, ter uma temperatura e umidade adequada à produção daquele produto. É tudo muito específico, muito diferente. Muito criterioso, Muito criterioso. E muito exigente também, muito, né? Muito. E depois você tem que ter uma coisa chamada que é a certificação daquele trabalho, ou seja, alguém tem que ir lá e dizer, não, realmente isso está funcionando adequadamente, como foi projetado. E sempre é feito por um terceiro, uma outra empresa. É uma auditoria, É uma digamos auditoria, assim. sempre. E tem sempre. protocolos a ser seguidos? Muitos estão regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Tanto para você fazer o trabalho que nós fazemos, como quem vem depois certificar o que nós fizemos, né? Então, se não tiver dentro daquelas condições, você não pode produzir o medicamento, porque você pode, em questões até extremas, matar o sujeito lá na cama do hospital, por exemplo. Sim, né? Sim. É mais raro, mas pode acontecer. Um medicamento Então, pode causar além dos cientistas, além do próprio medicamento, existe todo o aparato, a estrutura, onde entrava aí a sua empresa, Sim. para que esse ambiente seja adequado à produção daquele medicamento. Exato. Isso, é lógico, é uma coisa que já vem de longa data e com certeza deve ter tido suas origens nos Estados Unidos, né? E quem regulamenta isso lá é o FDA, né? E aqui a gente sempre vem na esteira, né, do que acontece lá, né? Mas eu diria assim, os pesquisadores brasileiros, os cientistas brasileiros, eles são muito bons, muito bons. A gente tem perdido alguns, inclusive, porque eles têm ido para o exterior, né, pelas oportunidades. Eles são até mais eles são muito bons, né? porque muitas vezes eles têm que trabalhar em condições muito precárias da que um pesquisador americano ou europeu tem, por exemplo, né? E eles conseguem... E com menos recursos também, eu nem Exato. digo de salário, nem digo de tudo. nada, mas recursos Exato. mesmo, né? Então eu diria que eles são muito bons porque eles conseguem bons resultados Com o que tem. com o que tem. Ele tem que ser muito bom mesmo. Sim. Então esse foi o primeiro. Nesta mesma instituição, nos chamaram para fazer um biotério. E biotério, aí eu queria que você explicasse aqui para o pessoal o que é biotério. Ok, em uma frase mais simples, um lugar onde a gente cria animais para a experimentação. Certo. Né? Experimentação animal. Certo. São animais criados para esse fim, com esse objetivo. E tem que ser perfeito o ambiente. Exato. Aí é onde veio o grande desafio. Eu não tinha a mínima ideia do que era um biotério, né? E lá atrás, no passado, o biotério era um lugar de castigo. Né? Quando um funcionário público não trabalhava direito, não fazia a coisa direito, mandavam ele para lá. Por quê? Concentração de amônia altíssima. Eu, quando entrei a primeira vez, eu passei muito mal, até vomitei. Então, nós estamos falando isso 22 anos atrás, a situação do país era muito outra do que é hoje, nesse sentido, né? E aí onde eu digo que as pesquisas eram feitas de forma mais precária, porque não havia condições e infraestrutura adequada para aquilo, né? Possivelmente havia alguns outros centros que estavam em melhores condições, mas muito fora do padrão europeu, do padrão americano.
E quando lançaram um desafio, era fazer um biotério que não cheirasse. Nossa. Né? Ou tivesse uma baixa concentração de amônia. Certo. Né? Então, eu tive alguns mestres, onde eu cito a própria doutora Isako, do Instituto Butantan, a doutora Ubimara e outros mestres que, naquela época, me orientaram no que eu deveria fazer para que o biotério pudesse ter uma condição de manter animais dentro de uma forma adequada. Nós inventamos, na época, um sistema chamado Sistema de Climatização e Retirada de Amônia para Biotérios, né? Que consistia em a gente tirar o maior volume de ar de dentro do biotério. E, obviamente, se você tira, você tem que repor. Sim. Né? Só que quando você repõe, você vai buscar lá fora. E lá fora ele vem em condições ambientais com vírus e bactérias. Vírus, bactéria, com óleo, com poluição atmosférica constante, que é o que tem no ar, úmido. Tem uma série de coisas que você tem que retirar todos esses elementos pelo meio do caminho até chegar no animal numa condição desejada, né? Desejável para ele. Né? Então, tudo isso eu também não sabia na época. Mas foi aprender. Fui aprendendo. Né? Tá vendo só? E esse projeto é um projeto que muitas pessoas participaram e aonde, no final, nós logramos o êxito. Né? De novo, então, nós logramos o êxito. Né? E isso nos rendeu a primeira patente, que a gente tem hoje, inclusive por própria instrução, né, da doutora Isa, que na época disse, olha, por que você não patenteia isso? Né? E eu, então, fui atrás de fazer a patente. Né? Mas, vamos lá, eu já estou 60, né? Então eu era 40. Né? Estou muito ainda jovem para... Tem muito gás ainda, né? Para aquelas coisas, e fui atrás daquilo, né? Mas, vamos dizer assim, muito jovem e também muito, apesar dos 40 anos, inexperiente naquelas coisas, ainda aprendendo. Então, é sempre tempo de aprender. Mas, né? Luciano, você não acha que a gente aprende o tempo todo? Sim. A gente vai aprendendo, e principalmente quando a gente se lança num novo projeto, como você se lançou, você tinha que aprender e buscar experiências e se espelhar em outros que já tinham dado certo, Exato. não é verdade? Exato. E contar ali com a consultoria, com o apoio de pessoas que já conheciam aquele projeto. Então, nós começamos em 2000 e terminamos no final de 2001, começo de 2002, é um projeto grande, longo, né? Mas E até hoje, vocês têm esse projeto. Ele teve êxito, então. Aí, posteriormente, existia uma instituição chamada Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, que era o antigo COBEA. E, então, até então, a presidente me chamou, que era a doutora Silvia Ortiz, ela me convidou para fazer parte da comissão de edificação por conta dessa... Ou seja, expertise. Você já estava ficando especialista no assunto, né? Luciano, nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Gente, essa história é muito boa, né? Muito legal. Eu amo ver histórias que dão certo com pessoas que conseguem superar os obstáculos, as adversidades, vão lá e fazem. Que seja um bom exemplo para todos nós, inclusive está sendo para mim também. A gente já volta. Aqui com o Luciano Foianese, ele é diretor e fundador do Grupo Foianese e está conversando conosco sobre um projeto que ele não tinha a menor ideia de como seria, foi lá, aprendeu e fez, que é trabalhar com biotérios, que são ambientes extremamente controlados para a produção aí de vacinas e tudo mais, e onde ficam aqueles bichinhos, né, que eles são criado justamente para ajudar os cientistas a encontrar para nós todas as soluções que precisamos para viver saudáveis.
Então, Luciano, a gente estava falando sobre você ser convidado como especialista para o antigo Cobeia. Cobeia. É. Chegando lá, eu percebi que eu não era especialista. Isso é o melhor, né? Eu me lembro que lá estavam os especialistas, né? Eu cito aqui Que bom, aí você foi aprender com eles, né? Dr. Joel Mangerovski, Dr. Luiz Augusto Correia Passos, alguns outros aí que eu vou me lembrar posteriormente, mas a própria doutora Silvia Ortiz, né, que me convidou. E aí eu vi que eu não sabia muita coisa ainda. O que eu dei sorte numa coisa que eu fiz, mas que a ciência de animais do laboratório ia muito mais além daquilo que eu tinha feito, né? E eu precisava aprender mais, né? Então, com essas pessoas eu fui aprendendo mais coisas, mas eles eram cientistas, eles eram pesquisadores, questões de infraestrutura, de construção, de ar-condicionado, não era muito a expertise deles. Eles são aqueles que dizem, eu preciso de tais condições. E nós somos as pessoas que têm que correr atrás de tais condições. Proporcionam isso para eles. Então, quando foi em 2005, ou seja, já tinha passado 2 anos, eu resolvi fazer uma viagem aos Estados Unidos e outros países para aprender esse negócio. Como é que esses caras estão fazendo aí fora? Como é que é o padrão americano? Como é que é o padrão europeu? Né? Então, eu passei por alguns países da Europa, né, onde eu cito Itália, Alemanha e vários estados americanos, onde eu pude ver como nós estávamos atrasados em relação àqueles países. Né? E também eu pude ver que aquilo não era difícil. Se você fazer certo, não custava mais caro, não era tão complicado. Então eu voltei para o país. Eles já tinham um protocolo que deu certo, então. Muito antigo, mais de 20 anos antes da gente. E aí você trouxe e aplicou aqui. Falando especificamente de infraestrutura, Sim, né? De sim. ciência não, nem de pesquisa não. Aí a gente tem um delay lógico, mas não era tanto, né? Então eu comecei a construir, a projetar os primeiros biotérios nesses padrões, né? Então você vê, nós estamos falando 2000, depois 2003, 2005, Sim. em 2010, então quase 10 anos depois, nós construímos o primeiro biotério em padrão americano, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, no INPA. E foi o primeiro do Brasil Nessa categoria, nessa modalidade, foi. Certo. Foi. Né? Que orgulho, né, gente? Olha, muito legal isso. Foi. Projeto... Eu não sou arquiteto nem engenheiro, mas quem faz os projetos de layout normalmente sou eu. E sempre eu fazia os projetos e apresentava no outro país. Olha, o que vocês acham? Nós estamos fazendo... E sempre houve muito apoio, né? Desses países através de algumas empresas americanas e europeias. Fizemos o primeiro e a partir do primeiro veio o segundo, veio o terceiro e por aí foi. Mas aí a gente tinha um problema. Nós construíamos Ferraris que as pessoas não sabiam pilotar. Ai, pior que tem isso. Aí tinha que fazer treinamento. E aí tinha um outro problema. As pessoas estavam acostumadas com aquela situação de décadas e a gente não conseguia fazer com que eles entendessem essas novas tecnologias. Ou seja, estavam acostumados a trabalhar dentro do mais ou menos. Isso. Que agora não podia, né, não podia mais. Não. E aí, como é que vocês conseguiram mão de obra qualificada ou conseguiram treinar e convencer essas pessoas a mudar o comportamento? Pois bem, como havia muita questão tecnológica envolvida também era difícil mexer com aquilo. Né? Antigamente ele dependia muito de ação antrópica e o jeito que a gente projetava e fazia era mais automatizado, não dependia tanto do homem. O que é uma ação antrópica? Ação do homem, do homem especificamente. Porque senão quem está assistindo a gente vai perder o fio da meada aqui. Dependia muito da intervenção humana. Certo. E aí a gente... não precisa tanto do humano, porque o humano falha mais do que a máquina. Vamos deixar o negócio mais automatizado. Né? Porque nós temos um problema. Aqueles animais,
eles estão no ambiente confinado. Sim, Se algum problema der, algum problema acontecer, eles vão vir a óbito sim. rapidamente. Eles são caríssimos, né? Elas vão vir a óbito e você vai perder décadas de pesquisa, vai perder. Então, você não pode confiar numa única coisa. Você tem que ter muitas coisas tomando conta de uma coisa. Muita fiscalização. É muita infraestrutura e muita tecnologia cuidando daquilo. Ok. Né? Ou seja, vamos lá, fazendo um breve... Uma aeronave chega até a ter 6 sistemas de redundância. E os aviões caem. Sim. Porque é máquina, meio e homem. Se um desses 3 falha, o avião cai. Né? O mesmo acontece com os animais de laboratório. Máquina, meio e homem. Né? Então, fazendo essa mesma analogia, mais de 50% das quedas das aeronaves são por falha humana. Então, é menos que meio e homem. Se você traz isso para o biotério, eu vou ter mais tecnologia, menos gente atuando para cuidar dos animais. Sim. Né? E assim nós fizemos. Hoje, por exemplo, eu controlo um biotério pelo meu telefone celular. Hoje, o Grupo Foianese ainda trabalha com biotérios? Sim, porque, respondendo a sua pergunta, que eu não tinha respondido, então, eles não sabiam pilotar as Ferraris. Certo. Então, nós nos apresentamos como os pilotos de prova. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente ensina a vocês Como pilotar como Ferrari. pilotar a Ferrari. Treinamento. Só que deu tão certo, que esse trabalho é feito pelo governo federal, que o governo decidiu, acho que é melhor vocês continuarem pilotando as Ferraris. Entendi. Né? Então, num primeiro momento, foi funcionários federais, num prédio federal, administrado por uma empresa privada. Nossa. Catástrofe. Gente, que loucura. Não deu certo. Não ia dar nunca certo. Você não manda em mim, aquela história toda, eu posso fazer greve, tem uma série de coisas assim. Então, nós, num segundo momento, fizemos um outro ensaio. A empresa veio e assumiu tudo. Esse modelo deu muito certo. Né? Então, o pesquisador, ele entrava para fazer pesquisa. Ele não tinha que se preocupar com mais nada. A empresa assim, cuidava de tudo. Desde os medicamentos... Fica mais uniforme também, né? A cama, a maravilha, que é a cama dos animais, a comida, tudo era cuidado por nós. E depois houve um terceiro modelo que ficou meio misto, mas com gente de nível técnico um pouco mais alto, que era veterinários, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, nós administramos, eu não me recordo se são 4 ou 5 para o governo federal, numa parceria que já vem de longa data e que vem dando muito certo. Mas eu gostaria de dizer que é a única empresa no país fazendo isso, nessa modalidade, desse jeito. Muito legal isso. Agora vem a minha pergunta. Hoje, com esse cabedal de conhecimento, de experiências, toda essa expertise que você traz na sua vida, né? Quem é o ser humano Luciano Foianese? A gente quer saber, né? Bom... O que você acredita? Eu acredito... Bom, uma pergunta difícil. Mas eu já tinha avisado ele que eu ia fazer essa pergunta, hein, gente? Não peguei de surpresa, não. Não sou má. Bem, eu sou um tipo de empresário diferente, né? Eu não sou tão gerencial, eu sou mais relacional, mais de relacionamento. Então, a minha relação com os meus funcionários é mais de proximidade, de sentar na mesa, às vezes até com mais simples, por exemplo. Você faz bem essa gestão de pessoas. Eu sou muito brincalhão, né? Quando eu era pequeno, tinha uma música que se chamava assim, conheci um capeta em forma de guri. E a minha mãe e a minha irmã olhavam para mim e falavam, nós também. Ah, meu Deus. E isso seguiu até hoje. Então, eu sou de brincar, eu sou muito de ter relacionamentos assim. Então, eu acredito, sinceramente, que o sucesso profissional que eu tive, ele está mais ligado ao meu lado humano do que realmente eu ser bom naquilo que eu faço. Você acha que isso foi um diferencial para você conquistar as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, para te ajudarem? Foi, porque o que eu vendo é segurança. Quando eu falo, as pessoas sabem que elas podem confiar. Entendi. Então,
Você não pode titubear na hora que está falando e você não pode escorregar em nenhum momento, senão as pessoas vão perder a confiança. Então, elas confiam em você, né? E eu acho que essa história de crescimento da empresa, e é óbvio que pelo meio do caminho houve problemas grandes, que às vezes a gente achava que não ia conseguir resolver, muitas vezes, né? Eu consegui resolver, eu tive um problema de falência mesmo, alguns anos, entre 2003 e 2004, de realmente ficar sem nada, zero, de perder até a casa que eu morava. Imagina você ficar sem nada, eu tive esse problema. Por administração, né? Sempre quando um empresário falha, ele vai botar a culpa em alguém, no governo, no sócio, em alguém. A gente fale por administração, ponto. E aprendeu com isso? Eu aprendi e eu consegui me reerguer, que foi muito difícil. Vocês estão vendo como ninguém nasce pronto e como existem adversidades para todos nós e que nós temos que ter esperança e temos que aprender com os nossos erros. Sim, e aprender e superar e enfrentar os medos. Imagina a angústia, o medo, a ansiedade que você passou. Foi muito difícil. Imagina você ter que entregar a sua casa, a casa que você mora, né, e outras propriedades que você tinha por um problema administrativo qualquer. Eu passei um período de deserto, e o período de deserto ele é fantástico, porque ali é você e Deus, né? É bíblico isso, né? Deserto é um lugar ótimo para se estar, para aprender. Né? Muita reflexão, né? Exato. E quando Deus acha que você agora esse camarada já... Né? Então, eu digo que Ele abriu as portas, Ele abre as portas, e eu fui lá e passei por elas. Né? Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que trabalharam na Biotech, que trabalham até hoje. Né? Hoje nós temos, acho que 60 fixos e 60 volantes, mas hoje acho que nós estamos com 122 no final das contas, de colaboradores fazendo um trabalho. Né? Lembrando que 60 sempre estão ali o tempo todo e 60, 200 às vezes. São 60 famílias, né, que estão ali dependendo. Entre funcionários e seus dependentes são 150 pessoas, 120, né? Alguma coisa nesse sentido. Que corroboraram para o nosso sucesso. Né? E aí a gente teve que aprender um monte de coisa. Hoje nós estamos pedindo sistema de gestão de qualidade, ISO, tudo isso faz parte do nosso portfólio hoje. E é uma exigência de mercado. Muito legal. Luciano, nós vamos para um pequeno intervalo. Tá, você não sai daí, já podemos conhecer um pouquinho da trajetória de vida e profissional aqui do Luciano, conhecer um pouco mais sobre ele como ser humano. E no próximo bloco eu quero conversar com ele sobre um projeto maravilhoso que é a pele de tilápia, justamente para ajudar as queimaduras, aos queimados, para que essas queimaduras elas fiquem mais fáceis de se curar, que realmente o prazo de cura seja minimizado, as dores e tudo mais. É um projeto, olha, é fantástico. Eu já conheço e quero dividir isso com vocês. A gente já volta. Aqui com o Luciano Foianese, que é fundador e diretor do Grupo Foianese, e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a pele de tilápia que está sendo utilizada para a cura de queimaduras graves. Luciano, sobre a pele de tilápia, em que fase de pesquisa agora vocês estão? Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro como é que foi a descoberta disso, né? Como que descobriram que a pele de tilápia pode ajudar as queimaduras? E em que fase está o projeto, né, da pele de tilápia nesse momento? Bom, só voltando um pouquinho, né? Como que eu entrei nisso? Sim. Né? Como que foi da mesma forma do biotério, né? Alguém te dá uma oportunidade
né? Então eu resolvi aceitar o desafio, né? E sempre eu faço aquela pergunta, né? Por que eu? Por que me deram essa oportunidade? Porque Né? acho que Deus confia muito e vai cobrar muito, inclusive, né? Mas a oportunidade me foi dada pelo professor Dr. Manuel Dorico de Moraes, que é um dos dirigentes do NPDN, que é o Centro de Pesquisa em Medicamentos lá da UFC, aonde nós construímos até então, acho que o primeiro e maior e mais moderno biotério que a gente tem no país. Eu não sei se tem algum outro, se tem, não foi construído por nós, mas vamos lá. Ele gostou muito da postura da empresa, como nós nos comportamos, como nós trabalhamos, e ele nos ofereceu essa oportunidade de produzir e comercializar a pele do peixe, né, para queimaduras, que até então já vinha, então, respondendo a sua pergunta, sendo pesquisada desde muito por ele e por outros, onde eu cito o Dr. Edmar Maciel, o Dr. Marcelo, acho que é Borges também, não me lembro o nome agora, mas essa pesquisa ela já vem de longa data. Então agora ela chegou numa parte que você pode, junto com a Anvisa, ter todos os protocolos para você começar a produzir e comercializar essa pele do peixe. Então, as pessoas que passam aí por problemas com queimaduras, Sim, ainda não têm acesso a esse produto no mercado. só a nível de pesquisa, mas vamos lá. O que nós temos hoje, né? 500 cirurgias ou 500 pacientes tratados com a pele da tilápia com absoluto sucesso. Onde isso? Em São Paulo, Isso Brasil? está sendo feito em Fortaleza, no IJ, se eu não me engano, né? E também em alguns outros lugares do país onde os pesquisadores vão e levam, treinam os médicos e praticam isso. Nós temos aproximadamente 50 cirurgias, ou 50 pacientes tratados com recuperação de vagina, neovagina, né? Então, se você tem um problema, a gente consegue reconstruir toda a vagina com a pele do peixe. Gente, que fantástico isso! Sim, e a mulher consegue ter uma vida sexual normal. Olha normal, que beleza! Né? E temos, até então, acho que 50 animais, inclusive esses do Pantanal agora com esse incêndio, tratados também com a pele do peixe. O que interessa para o governo, o que interessa para a Anvisa, neste momento, é a pele da tilápia para queimaduras, que é o que está... os documentos estão prontos para serem encaminhados à Anvisa para aprovação ou algum ajuste que precisa. E você acha que a Anvisa consegue, de forma urgente, como foi a questão da vacina e tudo mais, aprovar isso? Sim. Porque, gente, isso é uma bênção, né? Sim. Todo mundo tem que ter acesso a isso. Já houve uma primeira reunião onde houve um comprometimento. Eu cito aqui, inclusive, o presidente da República, ele tem falado em suas lives, por isso eu posso mencionar o nome dele aqui. Ele tem total apoio da presidência da República, esse projeto, por vários motivos. Um deles, o custo do tratamento com a pele da tilápia com o custo das pomadas, que é o único tratamento que nós temos hoje no Brasil, é muito inferior. Então, para o SUS, né, vai ser aí uma mão na roda, digamos assim, em termos financeiros. Sim. Nós fizemos um levantamento específico através de um business plan, que a gente contratou agora recentemente. Catalogados, nós temos 1 milhão de queimados aqui no Brasil por ano. Certo. Mais ou menos, pelo estudo que foi feito agora, 30%, entre 20% e 30% vem a óbito. Né? Você não sabia que era tanto assim. É muita gente queimada, muita criança. E é muito acidente doméstico? Acidente doméstico, empresas, você tem várias formas de queimadura. Mas a nossa pele, a pele da tilápia, ela atende até o 2º grau profundo. 3º grau ela já não atua mais. Entendi. Tá? Que daí já é muito profundo. Daí já é uma outra situação mais infecciosa. Mas vamos lá. Em até 48 horas, aproximadamente, o paciente não tem mais dor. Nossa, que coisa Porque, maravilhosa. mais ou menos, fazendo uma analogia assim, eu tenho um braço queimado e, lembrando das aulinhas de química, né? Então, vamos dizer, eu tenho uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. O que acontece? Ela adere.
ela adere automaticamente, né? Então, Ela fica como se fosse uma pele em cima da pele queimada. exatamente, ela já gruda automaticamente, né? Então, neste Mas caso... vamos explicar, gente, não é a pele de tilápia que você vai lá, tira e coloca em cima da Não, queimadura, não é não. nada disso. Ela tem uma preparação, Sim. né? É esse o grande pulo do gato. Ela é preparada para servir a este fim, né, Sim, Luciano? exatamente. Daqui a pouco o povo ainda pega lá o peixe e põe em cima da queimadura. Absolutamente. Né? Não é assim. Existe todo um trabalho por trás disso e outra, ela é esterilizada por cobalto 60. Quer dizer, ela ainda passa por um processo de esterilização e ela deve ser aberta somente dentro do centro cirúrgico também, que é um lugar preparado para esse fim, né? Então, a oportunidade nos foi dada e aí eu também fui entender todo esse processo da pele da tilápia, como é que funciona, o que é, o que não é, e nós temos a pretensão de instalar uma fábrica aqui no Vale do Paraíba, mais especificamente em São José dos Campos e como segundo ponto Taubaté. Olha, que bom. Né? Por quê? Porque Fazemos gosto, né? os maiores criadores, eles estão a 300 e 350 quilômetros de São Paulo. Então, ela é um subproduto, é uma coisa que eles jogam fora hoje. Né? Então, a gente pega... E a gente está aqui no eixo Rio-São Paulo, litoral norte. Trata, né? Aí manda para esterilização na USP, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, no IPEM, né? Em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, perdão. Nós mandamos para lá, ela é esterilizada e de lá ela pode ir para os hospitais. Eu gostaria só de mencionar rapidamente que agora para o Mato Grosso foi mandado um lote, inclusive com um veterinário junto para tratar. Os bichinhos lá que se queimaram no Pantanal, né? Sim, infelizmente. Também nessa explosão que houve no Líbano, né, na missão de paz, né? Então, a nível de pesquisa, a gente ainda pode fazer essas coisas, porque ainda não se pode comercializar, né? Porque a Biotech ainda está em fase de assinatura desses acordos com a Universidade Federal do Ceará, que é uma das detentoras da patente, junto com mais 3 pessoas que detêm a patente. Então, eles estão passando a concessão da patente para a Biotech. Entendi. A partir daí, né, e com autorização da Anvisa, né, porque já existe um dossiê com todos esses relatos para serem entregues lá, ou, como eu disse, ou ela vai dizer tá bom, ou ela vai dizer precisa corrigir alguma coisa, nós podemos construir a fábrica, produzir e já comercializar. Você estima quanto tempo para isso, Luciano? Há condições, né? Igual a pessoa que pergunta para doutora, quanto tempo vai levar meu processo? Né? Não sei, não depende só de mim. Né? No seu caso, dá para prever? Em estando tudo ok na Anvisa, o tempo de aprovação lá seria de uns 10, 12 meses. Certo. Tá? Se você vai pôr uma fábrica de pé e conseguir BPF, que são as boas práticas de fabricação, você vai levar 2 a 4 anos. Mas nossa ideia é já comprar uma fábrica que já tenha BPF, que já está de pé, já está pronta, a gente até pré-selecionou, tá? E então eu reduziria esse tempo para 2 anos. Luciano, eu quero agradecer muito aqui, em nome do programa Viva a Vida, em nome da TV RVC, e desejar a você e a esse projeto muita sorte, muito sucesso. Obrigado. E fazemos muito gosto se você conseguir trazer esse projeto da pele de tilápia aqui para mais próximo de nós, Taubaté, Pinda, Tremembé, que fica aqui pertinho de nós. Sim, sim. Tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, sua disponibilidade e todo esse carisma que tem. Não é verdade, gente? Muito obrigado. Queria deixar uma última frase. Pois não, por favor. Esperança é decidir pela vitória em cada situação que a vida nos coloca. Essa frase é de um pintor que eu não me recordo o nome. Então, lembrando, tempo de deserto é o tempo de aprendizado e depois a gente cresce, né? Essa e mensagem... que Deus abençoe a todos nós, Amém. Como abençoou você. Amém. Né? Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado desse programa, como eu fiquei encantada, e que vocês
levem para a vida de vocês essas mensagens, essa experiência, essa trajetória, né, do Luciano, que serve aí para todos nós e principalmente para os jovens, para não desanimarem, para buscarem, correrem atrás, sabe, serem firmes naquilo que deseja e que realmente alcancem os seus sonhos e os seus objetivos. O programa Viva a Vida é um programa de utilidade pública que sempre busca levar para você mensagens boas, positivas, construtivas, que agreguem na sua vida informações e conhecimento que ajudem você e a sua família a encontrar soluções para os seus problemas do dia a dia, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo a todos os parceiros do programa Viva a Vida, ao estúdio Dona Isabel Rego, um grande beijo para Isabel, Joel Cruzariol, que é responsável aqui pela nossa maquiagem, a Márcia e a Paula Rego, que são manicure e pedicure, que são uma graça, e todas as meninas lá, a Rafa, a Isabel, a Cris, olha, um beijo para todas. E quero também deixar um beijo aqui para a Mônica Coutinho, a Simone Lemos, lá da Casa Comfort, que é uma casa especializada em tratamentos para pessoas, principalmente voltadas para a oncologia, que estejam em tratamento ou em pós-tratamento, tem todos os cuidados, desde a drenagem linfática até todos os produtos que são veganos, que são orgânicos, tudo que você precisa para estar bem, para cuidar bem da sua saúde, estando em tratamento ou não. Um beijo para o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso, e para a Daniele, que é gerente da Goldfinger, lá da Praça Dom Epaminondas, em Taubaté. Um beijo, Daniele, um beijo também para o Lucas, para o Bruno Finger. Fiquem com Deus, um beijo para você que ficou até agora aí me ouvindo e ouvindo tudo que a gente tem para falar. Fique com Deus, até a próxima.